Olá, amigos, estamos aqui para mais uma semana de reflexão sobre temas voltados ao Espiritismo e trazendo esclarecimento às nossas aflições, nossas angústias e também reconhecer os nossos deveres. Que, por sinal, dever é o tema de hoje, desse vídeo, desse encontro. Moral e deveres, né? Como que nós entendemos quais são os nossos deveres e como nós podemos fazer para evoluir moralmente. Bom, o dever ele se remete a compromissos, a responsabilidades, ao processo de transformação que nós passamos. O que às vezes acaba sendo um pouco difícil, né? A gente encontra percalços, barreiras, muitas aflições, inquietude em relação a todas essas mudanças. Mas se a gente pensa em evoluir e estamos de fato em busca da paz de espíritos, da serenidade, de conhecer o reino dos céus, é preciso que a gente conheça também os deveres, né? É preciso que nós tenhamos a consciência de que é necessário sair da comodidade e deixar as causas da nossa infelicidade. Então, essa infelicidade a gente precisa conhecer as causas, entender as fraquezas e não ignorá-las, mas sim fazer o processo de transformação. Jesus, quando falava do templo de Israel, ele dizia: Não sobrará pedra sobre pedra, e irei lhes mostrar isso em 3 dias. O que fica até um pouco confuso de entender no sentido literal da palavra, né? Mas os verdadeiros templos não são aqueles materiais construídos de pedras, e sim templo do Espírito, onde precisamos encontrar Deus e nos relacionar com Ele. É o templo do nosso espírito. É lá onde a gente encontra a presença divina, é no íntimo. Nós construímos essa santidade nas nossas atitudes. E aí tem mais uma passagem aqui do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a fé transporta montanhas, né? O Pai deverá ser adorado em espírito e em verdade. Então essa simbologia também representa que o sagrado não é o local físico, e sim o sentimento e a conexão com Deus quando eu realizo alguma atividade. Então, nesse caso, o templo ou a montanha, ela é transportada para onde eu estiver, com a minha fé em agir de acordo com as leis divinas, onde quer que eu esteja. Todos os lugares, né, que eu passo podem ser santificados ou sagrados no serviço de Deus. Não existe uma divisória entre a sua casa, o templo, uma igreja, o local que você prefira, desde que edificado o tempo todo dentro do seu coração. Cristo veio para renovar esses deveres para com o Pai Maior. Ele nos inspira a fixarmos cada vez mais em valores interiores, ao invés de rituais externos que às vezes são feitos com automatismo, né? Essa é a primeira forma de renovação, buscar essa mudança interna, buscar o nosso íntimo, se aprofundar em nós mesmos. Então, eu posso até te perguntar, para que deve ser para que servem os templos religiosos? Será que não tem importância? Será que eu então preciso ficar apenas em casa, no meu íntimo? E aí que a gente pode entender que as casas espíritas, as igrejas, todos os templos religiosos têm grande importância, mas devem ser apenas uma ferramenta e que cada um conheça, e que cada um de nós conheçamos as leis divinas. Lá existem redutos de fraternidade, intercâmbio, troca de conhecimento, troca de experiências, mas a gente tem que perceber que são apenas os meios para atingir o verdadeiro templo que se encontra dentro de nós. Deve ser utilizado também nesses templos físicos elementos pedagógicos para orientar quem busca esse aprofundamento. Então, lembrando que o Espiritismo ele não tem o intuito de doutrinar pessoas, de arrecadar fiéis, mas sempre está de braços abertos para acolher quem busca esse entendimento, quem busca uma informação. Então, lá atrás, voltando, quando eu estava falando do Templo de Israel, ele se remetia
a esses fins pedagógicos, né? Dividido em basicamente 3 estágios, que seriam níveis de comprometimento e que era possível ir avançando conforme fossem caindo os véus, conforme fossem descortinando o conhecimento na nossa frente. O primeiro deles seria o mais raso, o ponto inicial de tudo, que é onde encontravam-se entusiastas, aqueles que tinham curiosidade, os que apelavam para a ajuda divina apenas em momentos de dor, momentos ruins, né? O segundo estágio já rompe a primeira barreira, né? Rompe as primeiras crenças, o primeiro véu, já descortina esses primeiros rituais entusiastas, que é chamado lugar santo. Somente os sacerdotes poderiam frequentar. Era o lugar onde existia autocomprometimento e aprofundamento com as leis divinas e relação com Deus. E o terceiro, que é o mais profundo, chamado Santo dos Santos, era o local onde um sacerdote intermédio, né, poderia ir uma vez ao ano e para se relacionar com Deus e buscar essa interação com os níveis anteriores. Então era um local tão seguro que também ali eram guardadas as tábuas da lei recebida por Moisés. Eu sempre gosto de trazer as questões do Livro dos Espíritos, e a primeira que eu tenho é a questão 621, que é onde Kardec pergunta a espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a espiritualidade responde: na consciência. Continuando aqui na 619, então 2 questões anteriores, que fala assim: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? E a resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, está disponível para todos nós que queremos buscar, mas nem todos conseguirão nesse exato momento. Um dia todos vão conseguir chegar num nível de entendimento, mas tem que partir do conhecimento íntimo, se aprofundar em nós mesmos e buscar esse conhecimento. O nosso papel, com isso, ele fala sobre a gente seguir adiante. Então nós temos que seguir adiante com senso crítico, duvidando mesmo, discordando e buscando esse entendimento. Aos poucos vão caindo essas cortinas, esses véus na nossa frente, e as quais cada uma representa um nível de conhecimento sobre nós mesmos. Uma analogia semelhante é no Evangelho de João, que do capítulo 1 ao 12 se refere à multidão, né? Muito ligado a esse primeiro estágio, né? Que são os entusiastas, espíritos que não têm comprometimento de fato, né? Com uma frequência, que buscam a Deus apenas quando lhes convém e somente quando é necessário, quando sente dor e quando estão em harmonia, sequer se lembram da existência das leis divinas. Do capítulo 13 ao 18, que é o nível dos discípulos, e que existe, né, como eu já falei, de fato, a disciplina, o comprometimento, e os discípulos se remete à disciplina, aquele que se relaciona com alguém, que se remete com disciplina a alguém. E do capítulo 19 em diante seria o último estágio, né, o último nível, que é Jesus com Deus. Então é Jesus a sós, abandonado pelos seus discípulos, porque é a perfeição da integração com Deus. Jesus é chamado de o sumo sacerdote, o que tem perfeita comunicação com Deus, e ele que é o nosso intermédio, ele que nos vem dar o exemplo para a gente poder seguir a palavra dele. Cristo é o Espírito que tem a conexão direta com Deus e a gente vai seguir ele através desses exemplos. Então a figura simbólica de tudo isso é alcançar os níveis mais altos de profundidade, como Jesus, seguindo o seu manual, seguindo as leis divinas. Então o senso do dever está em todos nós. O que muda é o quanto conseguimos romper esses véus. Então a gente vai passo a passo quebrando essas barreiras, ou a gente pode escolher também ficar estagnado. E vai demorar mais ainda esse processo de evolução.
A expansão da consciência representa um maior compromisso desse indivíduo com Deus e o universo. Emmanuel diz, o dever é a religião moral do serviço, onde somos constantemente afetados pela nossa consciência. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais expandida a nossa consciência, mais instruído estará o nosso espírito e maior a nossa região moral. Portanto, maior o nosso dever. Então, quanto mais a gente conhece sobre determinado assunto, maior é o nosso compromisso com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente descortinou na nossa frente. Tem uma historinha bacana do Chico Xavier, que ele caminhando pelas ruas e chega um fiel, um admirador e começa a elogiá-lo com muita insistência, né? E aí o Chico fala, meu amigo, pare com isso, né? Siga a sua vida, siga o seu caminho, somos todos iguais. E esse fiel acaba insistindo, né? Insistindo bastante nesses elogios, e o Chico fala mais uma vez, meu amigo, eu sou igual a um verme. E aí nesse momento aparece o Emmanuel do seu lado e fala, Chico, não insultes os vermes. Na condição evolutiva que ele se encontra, ele é plenamente fiel à lei divina. E aí a pergunta, nós seres humanos temos sido fiéis às condições de descortinamento de dogmas que nós recebemos? Então o ser humano ele já ampliou a consciência em relação a uma larva, a um verme, a uma minhoca, por exemplo. Então nós temos deveres muito maiores e arbítrios também. Então nós somos proporcionalmente fiéis às leis divinas. Então esse que é o nosso grande processo evolutivo, essa que é a chave do nosso processo evolutivo. Nós vamos ganhando em dever e ganhando em arbítrio. Ao passar do tempo que vão se descortinando esses deveres que não tínhamos antes, e sempre que vamos nos aprofundando, parece que ficou mais difícil, né? A gente vai se deparando com barreiras que não existiam antes. Alguns dos nossos atos, por exemplo, que a gente fazia, sequer nos incomodavam, porque a consciência em relação àquele ato que a gente cometeu, que a gente fez, estava obscurecida. Então a gente não, às vezes até xingava alguma pessoa e não se incomodava com isso porque estava obscuro para mim que eu precisava deixar de fazer esse tipo de atitude. E agora para mim já fica mais incômodo, então é mais difícil de nos aceitarmos e cada vez a gente tem que se aprofundar mais. Então esse é o papel do conhecimento. Ainda na questão 621 aqui do Livro dos Espíritos, ele fala, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de se a revelar? E os Espíritos respondem, ele esquecera e menosprezara, Deus quis que lhe fosse lembrada. Então o ser humano ele esquece com muita facilidade, deixa Deus e todos os ensinamentos de lado. A questão 622 também segue dessa forma. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei, e a espiritualidade, sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, se o objetivo é fazer a humanidade avançar, então a gente tem que se desligar, se desvencilhar do agora, de situações supérfluas, de mesquinharias. A gente precisa ver a longo prazo a vida como uma perspectiva, né, de vida eterna, que a vida é como um sopro que nos projeta sempre para olhar para frente. Então, porém, quando a gente faz isso, quando a gente pensa para frente, quando a gente se rompe barreiras do conhecimento, a gente nos depara com problemas, né? E a primeira, esse digamos que seria o primeiro percalço. Ao sair de um estágio de consciência e iniciar uma caminhada para outro, nós somos incomodados, né? A tendência do ser humano é avançar um passo e a cada vez se acomodar novamente. Então,
é uma situação que torna incômoda. E aí a gente encontra nas obras de Melanie Klein, uma psicanalista inglesa, né, que foi uma psicanalista inglesa, quem quer que coma o fruto do conhecimento sempre é expulso do paraíso. Então essa é uma frase que toca bastante, até nos remete a Adão e Eva, né? Quem quer que coma o fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. Então quando a gente toma uma atitude de fazer uma ação para o bem, nós temos no primeiro momento aquela situação de acomodação já não se encontra mais. Então a gente tem que sair desse conforto para poder promover essa ação. Então, enquanto eu não me adapto, gera uma inquietude, uma desorganização de sensações e por isso esse termo de expulsão do paraíso. Mais uma questão do Livro dos Espíritos, que é a número 780, que traz a seguinte questão. O progresso moral sempre segue o progresso intelectual? E aí, uma pessoa extremamente inteligente, estudiosa, com graus acadêmicos, é necessariamente uma pessoa moralmente desenvolvida no mesmo nível? E aí também, voltando lá na 365, tem uma pergunta interligada. Ou melhor, a resposta aqui dos espíritos da 780. É sua consciência, todavia, mas não segue... É sua consequência, todavia, mas não segue o imediatamente. Então, não necessariamente o progresso moral e o intelectual estão inteiramente interligados. Um promove o outro, mas não necessariamente interligados, de uma forma imediata. Então, a questão 365, né? Por que homens muito inteligentes que evidenciam-se em si um espírito superior, muitas vezes ao mesmo tempo são profundamente viciados? E os espíritos respondem que o espírito encarnado não é tão puro e o homem cede à influência dos outros, espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente, em todos os sentidos. Em uma etapa ela pode avançar em ciência e outra em moralidade. Então, aí eu pergunto, eu devo seguir mais a minha razão, a racionalidade, a ciência ou a emoção, a moralidade e a sensibilidade? Aí que vocês estão assistindo e podem comentar no vídeo também. O que vocês acham? Qual que eu preciso seguir mais? Aí eu digo que nós precisamos chegar num meio termo. A gente precisa de um equilíbrio entre razões e emoções, entre ciência e sensibilidade. Como que a gente pode fazer para estimular o nosso intelectual? Como que nós estimulamos o intelecto? Fazendo o conhecimento do bem e do mal. Tá? Imaginamos que a gente não tenha bem claro essa divisão, a gente fica mais distante da evolução intelectual. Então, o bem, né, que a gente pode entender de uma forma simples, é tudo que segue as leis divinas. E o mal, tudo que for oposto a isso. Então, quanto maior essa distinção do bem e do mal em todas as áreas da nossa vida, quanto mais claro tiver essa diferença para nós, maior vai ser a minha responsabilidade perante a este discernimento. Então, quanto mais progresso intelectual, maior a cobrança, maior o desconforto momentâneo. Até tem uma frase que diz assim, de Emmanuel: então cuidado para que a luz que há em ti não seja treva. Então, se eu percebi uma situação, por exemplo, se eu percebi que eu poderia ajudar e não o fiz, é pior do que não saber o que é o bem. Então, se eu pensei, se eu raciocinei, se eu tive condições de entender a situação e de que forma que eu pude ajudar, eu preciso ajudar, porque senão vai ser uma forma de omissão a esse dever que me foi revelado. O dever ele tem a tarefa de sustentar, então, aquilo que a gente busca, que eu acredito que é unanimidade aqui. Nós todos buscamos a paz interior, a serenidade, a harmonia, estar de bem com a vida sempre. Isso que a gente busca, nem sempre é possível, mas a gente busca isso.
e enfrentar situações da vida conservando a paz e a confiança de Deus. O dever é o elemento essencial para sustentar essa paz em a nossa consciência. É o único tesouro que podemos ter, é a missão do dever cumprido, proporcionalmente ao estágio da consciência que estamos. Tem uma frase de Mário Sérgio Cortella também que tem tudo a ver com isso. Fazer o melhor possível na condição que eu tenho, até eu ter condições melhores de fazer melhor ainda. Fazer o melhor possível na condição que eu tenho, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. É Mário Sérgio Cortella. Então temos deveres como indivíduos, mas também nós temos os direitos, né, atrelados diretamente na exata proporção do dever. E nós devemos buscar a nossa própria felicidade, e isso é o dever, né? E o direito é usufruir dessa paz interior. O oposto, então, também é verdadeiro. O que eu busco me é apresentado, nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Entra na questão do merecimento. No que eu fiz, de certa forma, eu vou receber aquilo que eu plantei. Se não podemos fazer o bem, o que é bem, entendemos que é justamente por essa definição o dever. A conta sempre chega e tudo que nós fizemos por merecer. Não esquecendo que nós somos apenas uma parte de um todo, né, de um universo que está evoluindo em harmonia, que todos temos que estar de acordo com esse avanço, né? A gente precisa ser comparado a uma orquestra onde nós somos uma notinha lá no meio, um instrumento que tem que funcionar de uma forma harmônica que some para toda essa orquestra, né, tocando afinado. Uma desafinação, uma desarmonia pode causar uma infelicidade para mim ou para o outro que está ao meu redor. A gente pode sempre aprender com quem está acima num processo evolutivo maior, né, porque são as nossas referências, e também com quem está abaixo. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que diz: eu me considero um devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. Emmanuel, então, mas que tipo de dívida será que ele tem com os outros? É a dívida que ele aprendeu e agora tem o dever de ensinar a quem ainda não aprendeu. É aquele que já aprendeu com Deus a amar e agora tem a função de amparar o seu irmão que ainda não aprendeu a amar. Então, quem sobe sempre deve a quem está abaixo. Aquele que entende esse mecanismo de solidariedade encontra uma grande consolação, porque agora, de maneira até lúdica, quem está acima nos deve e somos credores, porque nós somos credores dele. Jesus sabe do dever para conosco, então por isso que ele desceu, para não deixar nenhum de nós se perder. Sabe do dever que tem conosco. E o dever nos impulsiona sempre a subir. É por isso que temos obstáculos no caminho, ele nos apresenta um novo patamar que devemos buscar através desse impulso. Imaginamos um rio onde, quando ele se depara com pedras, quando ele não consegue desviar dessas pedras, ele cresce e passa por cima. A gente tem que se comparar a esse rio. Então podemos refletir hoje sobre todos os nossos deveres que se manifestam para com nós e com o próximo e com Deus, no sentido da busca da paz interior. Lembrando que esse dever ele é individual e intransferível, cada um no seu estágio, então o nosso dever não cabe a cobrar o outro do dever que lhes cabe, mas a entender cada um o dever que a consciência lhe impõe. Então, encerrando a nossa reflexão de hoje, com uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier, que nos diz: aos outros eu dou o direito de serem como são, mas a mim me dou o dever de ser cada dia melhor. Fiquem com Deus, um abraço a todos e uma excelente semana.